A luta pela esperança é uma luta permanente e se intensifica na medida que se percebe que não é uma luta solitária. É com essa frase de Paulo Freire que eu começo esse papo maravilhoso agora, tenho certeza que vai ser uma delícia, com Muna Zen. Ela é ativista do Movimento de Defesa dos Direitos da Mulher, chefe de gabinete de Luiz Erundina, professora também de Ciências Sociais. Muna, quando eu li essa frase, coincidiu com um programa, Provocações da Abundjanra, da época da Abundjanra, que eu vi com você, e num determinado momento, a Abundjanra faz, obviamente, aquela provocação para incomodar, e ele te pergunta se essa pauta que você defende há tanto tempo, se não seria uma pauta velha. E óbvio, você respondeu dando uma lapada, e foi linda a sua resposta, isso em 2012, e eu fiquei refletindo sobre aquela pergunta, sobre a sua resposta, e na minha visão, eu acredito que tem mais gente nessa luta com você nesse momento. Só que a minha dúvida é, será que tem mais gente com você nessa luta, tem muito mais gente com você nessa luta, ou sou eu que estou aprendendo alguma coisinha, diminuindo talvez o meu machismo e estou percebendo melhor esse cenário? Mudou muito, Edgar. De 2 décadas para cá, a questão de gênero, raça, a questão LGBTQI, elas começaram a ter mais visibilidade, mais lastro, muito mais diálogo em relação a isso. Então, é um momento diferente, sim. Agora, há de se perguntar o quanto está tendo efetividade nas mudanças. Será que há uma presença muito forte de inquietação, como Simone de Beauvoir nos colocava nos seus livros, na sua obra, né, que toda a inquietação leva à mudança? E eu sinto isso muito forte com a moçada da quebrada, eu sinto isso muito forte com a questão dos jovens negros e negras, com LGBTQI, hoje com o movimento dos idosos também. Os idosos estão ocupando um espaço de fala, estão se posicionando mediante as políticas públicas. As mulheres vêm fazendo isso, porém, eu acho que nós, em relação à mulher, há um pequeno retrocesso. Por quê? Porque há pessoas falando muito de mulher e conhecendo pouco as políticas de proteção ao universo feminino. Você veja, nós lutamos tanto para ter mulheres na política, onde nós tínhamos sequer 10% no parlamento, não é? Hoje aumentou um pouquinho, mas aí o que significa esse aumento? Qual é a qualidade desse aumento? Este aumento é decorrência do movimento de emancipação do universo feminino, das políticas de proteção ao combate à desigualdade de gênero, à desigualdade no trabalho, à desigualdade de oportunidades? Eu acho que nós precisamos avaliar melhor essas questões colocadas no dia de hoje. Ou seja, está se falando muito mais, mas não está se fazendo o correspondente ao que se fala. Seria mais ou menos por aí? Está se falando muito, está sendo ocupado por pessoas que não têm o efetivo compromisso. Entendi. Os conselhos de direitos, por exemplo, na sua grande maioria, estão sendo ocupados por pessoas que não tiveram essa história de compromisso, de construção. Entendi. E está lá como um aparelho, um braço de interesse de X e Y pessoas, até de igrejas. Está acontecendo muito aqui na cidade de São Paulo. É curioso quando a gente tenta resgatar Paulo Freire, inclusive nessa pauta, porque ele se questionava muito em relação a essa questão de gênero, na própria conduta, no próprio comportamento, né? Nas biografias dele, ele traz muito isso. E também como política pública, né? Você teve uma participação muito importante nisso. Eu queria ouvir um pouco sobre essa pauta, porque a gente está falando de quase mais de 30 anos atrás, né? Bem, eu tive o privilégio de também estar no ato de recepção do professor Paulo Freire quando ele voltou do exílio. Quando ele voltou a convite do nosso cardeal da cidade do estado de São Paulo, que era D. Paulo Evaristo Arnes.
que inclusive o centenário de D. Paulo e Paulo Freire coincidem agora em setembro deste ano. Eita, que Né? massa. Desses dois grandes homens brasileiros, né? Dois grandes irmãos, dois grandes queridos, dois grandes agentes sociais, né? Uns mestres, né? O mestre do diálogo, o mestre da escuta, o mestre da indignação. Eles não suportavam viver mediante qualquer violação de direito. Então, eu estava lá como estudante, neste ato do Tuca, um ato forrado por alunos, de alunos de escolas públicas e alunos das universidades, foi quando o D. Paulo o recebeu na PUC de São Paulo para ele dar aula. E lá eu li uma carta da própria Luísa Erundina para ele, porque a Erundina estava numa atividade latino-americana. E eu era monitora da Erundina na universidade. E a Erundina me pediu para que eu lesse essa carta. E eu fui neste ato e li essa carta. E aí, veja, Edgar, eu era uma menina, eu acho que eu estava no primeiro, segundo ano, não me lembro bem de que ano eu estava na universidade, com o mestre na mesa, com o D. Paulo, com figuras lindas, né, da nossa história. Quando eu acabei de ler a carta, eu acho que eu tremia tanto, eu nem sabia onde eu estava, um ato assim, insano da minha parte, ter aceitado de ler aquilo, mas de muito afeto, de muito coragem, né? E Paulo Freire saiu da mesa, Edgar, desceu as escadas do Tuca e veio ao meu encontro e me deu um abraço. Este é o abraço da Liga. E eu aprendi isto na minha história, eu que trabalho com mulheres vítimas de violência. Você não faz nenhuma intervenção se você não cria Liga. E aqui eu levei para toda a minha prática social, política, esse gesto do mestre Paulo Freire. Depois eu fiz o mestrado com o professor Paulo Freire, também na PUC. E depois eu tive o privilégio de ser companheira dele no mesmo partido que ele fez, também esteve, que era o Partido dos Trabalhadores. E depois fomos colegas no mesmo governo, que foi a primeira prefeita eleita democraticamente na maior cidade da América do Sul, companheira Luísa Erundina de Souza, uma nordestina, que nós, de São Paulo, eu que nasci na cidade de São Paulo, tenho o privilégio e a gratidão por esse Nordeste maravilhoso de ter emprestado Erundina para nós, por ter sido a nossa primeira mulher eleita democraticamente na maior cidade da América do Sul. Eu nasci na cidade de São Paulo, Edgar. Eu não conhecia o meu teatro da minha cidade. O teatro da minha cidade era para alguns. No governo da Luísa Erundina, os alunos das escolas públicas, todos tinham acesso ao teatro municipal da cidade. Então, fez uma mudança, uma revolução. E o mestre Paulo Freire foi parte dessa revolução. Ele transformou o ensino na cidade. A maior rede de ensino do Brasil, que está aqui na cidade de São Paulo, esse mestre nordestino, brasileiro, que levou o Brasil para o mundo conhece o Brasil através da obra desse grande gigante, mestre afetuoso, Paulo Freire. Que coisa linda. Vou lhe contar uma vez. O professor Paulo Freire estava numa atividade de orçamento participativo, junto com Luísa Erundina, numa das periferias da cidade de São Paulo. E uma senhora passou e serviu água para ele. Ele se virou e perguntou: minha filha, você estudou? Ela olhou assim, e eu só estava olhando isso. E ela disse para ele que não. E o professor abaixou, o semblante dele, tudo mudou naquela hora. E ali, Edgar, ele e Luísa Erundina criaram a maior rede de educação de adultos, que é o MOVA, que apesar desses desgovernos, ele resiste. Legal. E isto é compromisso. É assim, as pessoas não passam despercebidas, elas são ouvidas, elas são percebidas, percebe-se as necessidades, se pega na mão,
se constrói uma alternativa de mudança. Imagine uma pessoa que nunca leu, como é que ela vai ler o letreiro do ônibus para ela poder ter mobilidade na sua própria cidade? E é isso que eu aprendi, esse tempo que eu passei com o professor Paulo Freire no governo Democrático Popular de São Paulo. Eu me lembro também quando a deputada Luísa Erundina era vereadora, primeira vereadora eleita democraticamente pós o regime militar pela primeira bancada do Partido dos Trabalhadores na cidade de São Paulo. Eram 5 membros. Luísa era líder da bancada. E Luísa conferiu ao mestre Paulo Freire o título de cidadão paulistano. E o professor chegou na Câmara. Andando assim, ninguém imaginava que ali era Paulo Freire. Ele e a dona Elza, de braço, os dois. E Erundina sempre teve um rito de uma mesa com bolo, com café. E lá sentaram o mestre, a dona Elza, Luísa Erundina, os assessores que queriam saber quem era Paulo Freire, né? Quem estava lá. Então, ali estava uma pessoa que acredita no outro. Ali, ele deu uma aula para nós. Ele desconstrói aquela coisa falsa do poder. O poder está exatamente na liga entre um e o outro. Quando você leu, nada se faz sem o outro. Isto é Paulo Freire, é a alma do povo brasileiro. Você trabalhou com ele na Secretaria de Educação de São Paulo. Eu queria ouvir um pouco como é que era na cabeça dele, nas falas dele, essa percepção da importância da tecnologia para a educação como ferramenta. No nosso governo, ainda não tinha a internet como tem hoje. Sim. E ele e Erundina instalaram os primeiros computadores. E para instalar os computadores, ele fez um concurso com as universidades. Quem ganhou esse concurso foi a Unicamp, com o programa Gênesis. E aí ele dizia, ele e Erundina, eu não quero emborrecer meus meninos, minhas meninas. Eu quero que eles saibam o que é que eles estão operando. E foi assim que eles introduziram os computadores na rede municipal de São Paulo. Que massa. Ele gostava de ser questionado, de ser provocado. E atendendo a esse desejo, nessas conversas que a gente tem feito, a gente tem perguntado como é que seria Paulo Freire hoje enxergando todas essas inovações, essas ferramentas tecnológicas, entendendo e reforçando que a gente tenha a consciência de que a tecnologia ela é só uma ferramenta para ajudar a gente a transformar as coisas, porque quem vai transformar a educação desse país são as professoras e professores, não é a tecnologia, mas como ferramenta ela pode ser útil para ajudar a gente nesse processo. Eu te pergunto, como é que você acha que Paulo Freire lidaria com tudo isso que está acontecendo, essa transformação digital, essa danada dessa tela que permite que mesmo numa confusão dessa a gente esteja aqui interagindo? Como é que você enxergaria Paulo Freire em 2021? Eu acho que se o mestre estivesse aqui conosco hoje, estaria de luto. Ele estaria indignado. Ele estaria muito triste. Porque o Brasil hoje dialoga com o que há de pior. O Brasil está dialogando com a violência. Ele dialoga com a exclusão. Ele está dialogando com a fome. Com o desconhecido, sem uma resposta, sem um amparo, sem uma esperança. Mas o mestre é muito forte. A essência do mestre é muito forte. E ele nunca perdeu a esperança em momentos mais terríveis que ele passou com a família. E eu tenho certeza de que ele estaria também unido com muitas e muitas, dizendo, vamos reagir, vamos nos indignar, vamos mudar e vamos acreditar, dias melhores virão, e há de vir. Sem dúvida. Eu acho que a gente tem que ser otimista, a gente tem que acreditar nessa reconstrução do país, na reconstrução das políticas públicas, na reinstalação das políticas públicas, tentando construir um olhar para o futuro, para daqui a 50 anos, de repente, tente considerar que você não tem limitações financeiras, não tem
limitações políticas e que dá para construir a escola que Paulo Freire sonhou. Como é que você visualizaria essa escola daqui a 50 anos, daqui a 30 anos? Eu acho que a escola Paulo Freire sempre incomoda. E incomoda porque muda, porque transforma. E eu acho que ela tem espaço, sim. Ela vai ter espaço, não tem dúvida, porque ela está dentro de mim, está dentro de você, vai estar dentro do teu filho, do seu neto. O jovem busca o método Paulo Freire, com aquele anseio de todo jovem. Nós somos de uma geração de 70, 80, tínhamos também. E essa geração hoje busca muito também o conhecimento de Paulo Freire. Ele se dá em muitos lugares, né? O importante é conhecer. Se ele vai chegar nessa plenitude, eu não sei. Mas, aonde ele está, ele já incomoda e transforma. Ele é bem aquilo que o cantor paraibano, Geraldo Vandré, coloca, né? Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Ele sabe fazer a hora. Esse é o método Paulo Freire. É a hora da cidadania, é a hora da belezura que ele colocava, é a hora do sujeito, é a hora do diálogo, é a hora da beleza, né? É a hora de uma sociedade que a gente está lutando tanto por ela, sem opressão, sem dominação, sem exclusão, sem homofobia, sem feminicídio, com vacina, vacina para todos, né? É isso que a gente acredita. E, Muna, tem alguma curiosidade na sua história com Paulo Freire que você gostaria de compartilhar com a gente? Alguma história interessante, curiosa, e você gostaria de compartilhar conosco? Olha, ele era muito amigo da Luísa Erundina, né? Eles eram muito amigos, além de trabalharem juntos, né? E eu sei que ele sempre convidava a Erundina para uma galinha de cabidela. Eita, é bom demais. Aí não precisa mais falar mais nada, né? Aí imagina o diálogo, como em que dimensão dava esse diálogo. Eu queria saber dessas conversas, mano. Eles eram muito afetuosos, os dois. A gente imagina Paulo, né? Quando você lê a obra dele, ele é uma pessoa muito simples, muito afetuosa, muito elegante, tinha um ouvido extraordinário, ele mais ouvia do que falava. Foi um governo extraordinário, né? Grandes mestres, né? Que massa. E para fechar esse papo da gente, Muna, queria que você tentasse definir Paulo Freire. Quem é Paulo Freire? Isso. É gente como a gente. É a alma do povo brasileiro, que a gente está descobrindo ainda. E ele é uma força, uma potência de mudança e de esperança. Para mim, Paulo Freire é isso. É um querido, que faz muita falta nos dias de hoje. Mas nós que o conhecemos a obra dele, muitos e muitas têm esse compromisso de continuar com esse trabalho extraordinário de libertação, de emancipação, de cidadania plena, contra a violência, contra a ignorância, contra o descaso com o outro. Isso é Paulo Freire. Muna, muito obrigado.